Capítulo 1. Informação não basta. Os princípios básicos da saúde financeira não são complexos e são bastante semelhantes, não importa quem você seja ou qual seu status financeiro. Esses princípios também são os mesmos quer estejamos nos referindo a uma pessoa, uma família, uma empresa ou um país. Poupe hoje e invista para o futuro. Gaste quantias razoáveis para curtir a vida e atingir os seus objetivos, mas gaste menos do que você ganha. Cuidado com o investimento que parece ser bom demais para ser verdade, porque, provavelmente, ele é mesmo bastante simples, não é? Então por que parece que essas regras não funcionam para muitos de nós? Em especial nos dias de hoje, pois em nenhum outro momento da história recente nossa saúde financeira coletiva esteve tão comprometida. Seja lá qual for a dimensão do desastre concordata, falência ou dívida do consumidor nos últimos 2 anos, foram registrados recordes. Quantas vezes, nos últimos 18 anos, você ouviu a frase, nunca? Desde a Grande Depressão? Mesmo que nossa vida financeira esteja em dia, a incerteza nos ronda. Se antes você se preocupava com o dinheiro, é provável que o constante rufar das más notícias tenha sido suficiente para elevar seu nível de estresse às alturas. Em 9 de outubro de 2008, o déficit orçamentário dos Estados Unidos atingiu a marca dos 10,2 trilhões de dólares. O relógio da dívida nacional, que desde 1989 acompanha e registra a dívida dos Estados Unidos, não possuía espaço suficiente para exibir todos os dígitos, por isso o símbolo do dólar foi removido. A organização Darsh, empresa do setor imobiliário proprietária do relógio e que o mantém em funcionamento, pretende instalar um modelo atualizado em 2009. Um novo relógio terá os 16 dígitos necessários para exibir valores no patamar dos quatrilhões. O relógio já esteve exposto em diversos locais e hoje está instalado próximo ao escritório da Receita Federal. Achamos que seria um local apropriado, afirmou um representante da Darsh. Hoje, muitos pesquisadores concordam que a maior fonte de estresse em nossas vidas é o dinheiro. Segundo os resultados de uma pesquisa da Associated Press ao publicados em junho de 2008, pelo menos 16 milhões de americanos sofriam com os altos níveis de estresse causados pelas dívidas e com os problemas de saúde relacionados a isto. Um aumento de 14% em relação à pesquisa semelhante conduzida em 2004. Em outubro de 2008, quando a Associação Americana de Psicologia publicou sua pesquisa anual sobre o estresse, qual você acha que foi considerada a principal fonte de estresse para os americanos? Impressionantes 80% responderam ser o dinheiro e a economia. Isso faz sentido diante da atual crise econômica, mas não é novidade. Ano após ano, durante os ciclos de crescimento e queda da economia, a pesquisa da Associação Americana de Psicologia, a APA, tem demonstrado que, para a grande maioria dos americanos, mais de 70% o dinheiro é fonte número 1 de estresse, acima do trabalho, da saúde ou dos filhos. Mas por quê? Por que o dinheiro tem tanta importância? Em 1992, os psicólogos Dr. Joe Griffin e Dr. Ivan Tyrrell desenvolveram um novo framework de psicologia sobre as necessidades básicas do ser humano. A abordagem Human Givens, criada por eles, combina a pesquisa existente em neurologia, com o trabalho realizado previamente por teóricos como Abraham Maslow. Segundo Maslow, todos os seres humanos possuem uma hierarquia de necessidades, que se inicia nas necessidades fisiológicas básicas, como alimento e moradia, passando em seguida pelas necessidades sociais, emocionais e intelectuais. As necessidades do primeiro nível devem ser satisfeitas antes que consigamos atender as do nível seguinte. Griffin e Tyrrell ampliam o trabalho de Maslow, identificando não apenas as necessidades humanas universais, como também uma gama de recursos para satisfazer essas necessidades e recursos esses disponíveis e inerentes a todas as pessoas. Reunidos, eles formam os pressupostos humanos. Segundo esse modelo, cada pessoa, independentemente de suas fronteiras culturais, tem necessidades básicas, tanto físicas, alimento, descanso e exercício, quanto emocionais, segurança, atenção e interação. Nossa saúde psicológica depende de nossa capacidade de satisfazer essas necessidades por meio de nossos recursos inerentes, tais como empatia, imaginação e racionalidade, de maneiras produtivas e eficazes. Em uma sociedade moderna e industrializada, o dinheiro é uma das únicas coisas que toca e impacta cada uma de nossas necessidades. O efeito do dinheiro
Sobre as necessidades físicas é óbvio, você não pode ter moradia, por exemplo, se não tiver dinheiro suficiente para pagar o aluguel ou a hipoteca. Mas, observe a lista de necessidades emocionais das páginas a seguir. O dinheiro também afeta nossa capacidade de satisfazer essas necessidades, umas mais do que outras. Por exemplo, embora seja possível termos uma sensação de competência e realização mesmo sem dinheiro, isto, certamente, é mais difícil em nossa cultura. O mesmo acontece com nosso status e autonomia. O Instituto Human Givens classifica a lista a seguir como nossas necessidades e habilidades essenciais e inatas. Necessidades emocionais. Item segurança, uma atmosfera segura que nos permita um desenvolvimento pleno. Item atenção, tanto expressada quanto recebida uma forma de nutrição. Item senso de autonomia e controle, vontade para fazer escolhas responsáveis. Item conexão emocional a outros. Item sentir-se parte de uma comunidade mais abrangente. Item amizade, intimidade, saber que uma pessoa, pelo menos, nos aceita como somos. Item privacidade, oportunidade de refletir e consolidar experiências. Item senso de competência e realização. Item significado e propósito, o resultado de crescermos no que fazemos ou pensamos. Recursos para satisfazer nossas necessidades. Item habilidade de desenvolver memória complexa de longo prazo, que nos capacita a aprender e agregar ao nosso conhecimento inato. Item habilidade de estabelecer rapport, confiança mútua, empatia e interação com outros. Item imaginação, que nos permita desviar a atenção de nossas emoções e buscar soluções mais criativas e objetivas. Item emoções e instintos. Item uma mente consciente e racional que avalie nossas emoções, que questione, analise e planeje. Item a capacidade de saber, de compreender o mundo inconscientemente por meio do padrão de comparação metafórica. Item um eu observador, aquela parte de nós que pode se distanciar, ser mais objetiva e consciente de si mesma como especial centro de consciência. Item um cérebro sonhador que, todas as noites, preserva a integridade de nossa herança genética, ao desarmar metaforicamente as expectativas acionadas no sistema desperto autônomo, porque estas não se realizaram no dia anterior. Além disso, sendo o dinheiro algo concreto e mensurável, enquanto nossas necessidades, amor, segurança, atenção, não o são, é tão fácil relacioná-lo com nossas necessidades emocionais, que não conseguimos separá-los. Passamos a crer que o dinheiro é amor, ou segurança, ou atenção. Nada ilustra isso melhor do que a história da caixa especial do Natal. Denise, meu pai iniciou e administrou um negócio muito bem sucedido e usa os frutos de seu trabalho para recompensar a nós, os filhos. Todo Natal, assim que os presentes são abertos, ele traz sua caixa especial. Ela é a peça central do ato de presentear em família, e assim tem sido desde a minha infância. Dentro da caixa há envelopes que contêm cheques, endereçados a cada um de nós, os filhos. Ou não. Por ser uma garota e não estar diretamente envolvida nos negócios da família, às vezes não há um envelope para mim. Ou pode haver um com meu nome, mas meus irmãos recebem vários cada um. Quando os envelopes são abertos, a quantia registrada no cheque é anunciada a todos os presentes. Meu cheque é sempre o de menor valor. No último Natal, meus irmãos receberam cheques de $300.000, mas não havia envelope com o meu nome. Obviamente, aprendi com isso algumas lições. Dinheiro é igual a amor e quem recebe mais dinheiro é mais amado. Também aprendi que o dinheiro pode ser usado para controlar e humilhar os outros. Essas lições afetaram toda a minha vida. Levando-se em consideração que o dinheiro é, ao mesmo tempo, essencial e dotado de tamanha carga emocional, não é de se admirar que receba tanto de nossa atenção. Também não é surpresa que tantas pessoas tenham relacionamentos tão tumultuados e autodestrutivos com ele. Como afirma Dick Wagner, um dos primeiros planejadores financeiros, o dinheiro é a influência secular mais poderosa e invasiva do mundo. Mais dinheiro não é necessariamente a resposta. Embora dinheiro seja essencial, a ironia cruel é que mais dinheiro não resolve automaticamente os problemas ou alivia o estresse. Na realidade, muitos estudos mostram que, para o americano de renda média ou superior, não há correlação previsível entre dinheiro e felicidade.
Em seu livro O que nos faz felizes, Daniel Gilbert afirma: os americanos que ganham $50.000 por ano são muito mais felizes do que os que ganham 10 mil por ano, mas os americanos que ganham 5 milhões por ano não são muito mais felizes do que os que ganham 100 mil por ano. E isso está de acordo com o que os psicólogos Dr. Ed Diener e Dr. Martin Seligman descobriram em sua pesquisa. Eles analisaram mais de 150 estudos sobre riqueza e felicidade e concluíram que o dinheiro tem menor influência sobre o nível de felicidade de uma pessoa do que outros fatores, como relacionamentos pessoais sólidos ou sentimento de realização proporcionado pelo trabalho. Portanto, se o dinheiro é a maior fonte de estresse em nossas vidas e, ao mesmo tempo, acima do nível da pobreza, ter mais dinheiro não resolve o problema. Qual é a solução? Se desejamos cuidar de nossa saúde mental e financeira, a solução é não nos concentrarmos em ganhar mais dinheiro, e sim em desenvolver um relacionamento mais saudável com ele. Quando encaramos e lidamos com as emoções complexas e os assuntos mal resolvidos que estão por trás de nosso estresse financeiro, podemos melhorar radicalmente nossa saúde psicológica e financeira atual, e ainda aprender a administrar melhor e encarar futuras experiências traumáticas ou estressantes. Lembra-se dos pressupostos humanos? É aqui que entram aqueles recursos inatos. Ao fazermos uso de forma deliberada e consciente de nossa empatia, de nossa imaginação, emoções e racionalidade, todas as nossas qualidades inerentes, não apenas transformamos nossa relação com o dinheiro, como também vencemos o poder que ele tem sobre nós. Um planejador financeiro com quem trabalhamos fez, por si mesmo, essa descoberta. Stuart, percebi que o que mais controlava minha vida era o medo, e hoje estou me libertando deste medo. Tenho um sentimento de serenidade em relação a tudo isso. Meu portfólio pode ter sofrido uma redução de 50%, mas eu não sou 50% menos do que era no ano passado. Na realidade, me sinto maior, mais aberto, mais sereno, mais grato do que jamais fui. Sinto de fato, pela primeira vez na vida, que meu valor como pessoa tem muito pouco a ver com meu valor financeiro. Sinto-me mais confortável com meu desconforto. Sei que ainda tenho trabalho a fazer, mas estou no caminho certo. Stuart não chegou a esse lugar facilmente, sem enfrentar lutas nenhuma das pessoas com quem trabalhamos o fez. A maioria delas levou anos lutando contra sua própria incapacidade de mudar, mesmo após terem enfrentado as desagradáveis realidades do passado e começado a dar os passos produtivos em direção à solução. Elas experimentaram momentos de recaída nas antigas e nocivas maneiras de pensar ou agir. No entanto, haviam desenvolvido a capacidade de parar, reajustar e continuar. Por que é tão difícil mudar? Quando percebemos as mudanças que precisamos fazer e, mesmo assim, nos vemos incapazes de levá-las adiante, costumamos agregar o autoabuso à bagagem emocional que já carregamos, o que com frequência contribui com nosso estresse. Por que não consigo ficar dentro do meu orçamento? Sou um fraco. Sei que preciso investir em meu plano de aposentadoria, mas nunca faço isso. Como posso ser tão idiota? E, mesmo que não diga tais coisas a si mesmo, vai ouvir apresentadores de talk shows dizendo-as em voz alta e, pior ainda, dirigindo-se a pessoas como você. Quer venha de nós mesmos ou de outros, uma boa dose de crítica nos faz sentir ainda pior, e mina nossa motivação para mudar. Se sou otário assim, de que adianta? O fato é, você não é idiota, louco ou preguiçoso. Você é um ser humano maduro que se comporta exatamente como faria alguém que veio de onde você veio, que testemunhou o que você testemunhou, e que viveu o que você viveu. Por isso nós o convidamos a se livrar da vergonha. E não se puna caso tenha dificuldade em se punir. Você entrará em outra espiral de vergonha que em nada vai ajudá-lo. O que realmente vai ajudá-lo é encarar a verdadeira origem do problema. Quando você compreende de fato os motivos que o levaram ao ponto onde está, tudo faz sentido. Há razões arraigadas, complicadas e até flexíveis que explicam por que é tão difícil mudar sua atitude em relação ao dinheiro. Ao compreender e aceitar essas razões, será possível aprender a superar os obstáculos presentes em seu caminho. Muitas vezes, não estamos plenamente conscientes de nossa resistência à mudança, muito menos de sua origem. A incapacidade de fazer o que deveríamos fazer é frustrante. Lembra-se de Stephanie, na introdução, que tinha dificuldade de encarar e lidar com os problemas financeiros na vida adulta, porque cresceu recebendo mensagens confusas e enganosas sobre a importância
do dinheiro em sua vida? Quando ela nos procurou, a ajudamos a lidar com seus temas mal resolvidos e a reavaliar a função do dinheiro em sua vida utilizando os exercícios que vamos compartilhar mais adiante neste livro. Primeiro, ela buscou em si mesma os conceitos nocivos sobre o dinheiro nos quais havia acreditado todos esses anos. Em seguida, adaptou-os para que estivessem de acordo com seus verdadeiros objetivos e valores, e criou um mantra do dinheiro para ajudá-la a reforçar esses novos conceitos quando os antigos viessem à tona. Aqui, Stephanie conta como conseguiu colocar essas novas perspectivas e habilidades em ação ao superar sua resistência oculta, o que permitiu que falasse calma e abertamente sobre seus problemas com o dinheiro. Stephanie, eu preenchia meus cheques para aposentadoria e não os enviava, com receio de que o fluxo de caixa de minha empresa não fosse suficiente para cobri-los. Nunca me ocorreu que eu poderia dizer à minha contadora como me sentia e fazer um ajuste no valor do pagamento. Era minha antiga postura de ignorar uma atitude em relação ao dinheiro, que ressurgia sem eu perceber. Continuei então com esse comportamento até receber uma ligação de minha contadora perguntando sobre os cheques que havia preenchido, mas que não havia enviado. Senti muita vergonha por não ter cumprido esse compromisso comigo mesma. Mas, assim que consegui superar isso, me senti à vontade para pedir o que precisava, e recebi. Finalmente tive coragem de contar a ela o que se passava em minha mente, como resultado, estabelecemos hoje outro valor para a aposentadoria, com o qual me sinto mais confortável. Estou enviando os cheques todos os meses. A mesa bamba. Imagine que você está diante de uma mesa que tem uma perna mais curta do que as outras. Se o desequilíbrio é leve, isto provoca uma pequena irritação. Mas, se as pernas estão realmente irregulares e a mesa balança muito, ela se torna instável e impossível de ser usada. A perna curta precisa ter um calço ou ser consertada para que a mesa seja funcional. O cérebro humano sob estresse se parece muito com uma mesa bamba. A ansiedade, o medo e a vergonha nos levam ao desequilíbrio, e o cérebro busca substâncias ou comportamentos que possam repará-lo ou lhe trazer de volta ao equilíbrio, ainda que temporariamente. Esse estímulo para o reequilíbrio pode ser uma substância que é consumida, como a comida, a nicotina, o álcool, ou pode ser o efeito neuroquímico de uma grande variedade de comportamentos humanos. Alguns dos comportamentos mais comuns nessa categoria são as compras, o trabalho, o acúmulo de coisas, o sexo e a faxina, mas qualquer coisa pode virtualmente tornar-se uma forma de aliviarmos os sentimentos negativos. Como os cérebros são diferentes, cada um de nós tem uma substância ou um comportamento particular que acreditamos ser capaz de trazer equilíbrio e conforto, e que se origina em nosso próprio DNA. Assim como nossas escolhas específicas, nossas oportunidades e desafios que enfrentamos. É impossível prever qual comportamento ou substância terá maior efeito restaurador para uma determinada pessoa. O cérebro busca esse estímulo em momentos de estresse, sobretudo quando já não acreditamos em nós mesmos. E, conforme o estresse aumenta ou a mesa balança mais e mais, precisamos desse comportamento ou substância para restaurar o equilíbrio. Embora cada um de nós tenha substâncias específicas ou comportamentos que tendemos a buscar em momentos de estresse ou ansiedade, alguns deles têm uma atração mais ampla, quase universal. Observe o seguinte estudo, que foi feito por pesquisadores da Arizona State University e da Erasmus University na Holanda. Após testarem a autoestima dos alunos, pediram a eles para escreverem um ensaio sobre um destes temas, uma visita ao dentista ou a sua própria morte. Mais tarde, ofereceram a cada aluno pratos com biscoitos e também a oportunidade de escolher alguns itens de uma lista de compras. Os alunos com baixa autoestima que haviam escrito sobre suas mortes comeram mais biscoitos e escolheram mais itens da lista do que os alunos com níveis de autoestima semelhantes, mas que haviam escrito sobre a visita ao dentista. Conforme a explicação dos pesquisadores, pensamentos de morte, a própria morte ou de outra pessoa, nos deixam pouco à vontade, aumentam nosso nível de ansiedade. E tanto os biscoitos quanto os itens materiais ofereciam uma chance de fuga da consciência. Em outras palavras, comer e gastar proporcionam distração a sentimentos inquietantes causados por aquela mesa bamba. Mas, em pouco tempo, esses efeitos perdem força e a mesa começa a balançar de novo. Na realidade, ela estará um pouco mais instável graças à culpa, à vergonha e às consequências negativas experimentadas em seguida. Apesar desses efeitos secundários, o simples fato de aqueles estímulos calmantes funcionarem, mesmo que temporariamente, acaba por criar em algumas
Pessoas uma compulsão incontrolável de buscá-los repetidamente. Esse é o ponto central dos comportamentos viciantes e autodestrutivos. O alcoólatra, o que come ou compra por compulsão, todos eles estão fugindo de sentimentos semelhantes. Cada um da maneira que lhe parece melhor. Infelizmente, o desejo por aquele prazer ou alívio passageiro podem sair rápido do controle, causando sérios problemas a longo prazo. Nossa cliente Phyllis e seu marido aprenderam isso da maneira mais difícil. Há alguns anos, a reação do casal ao envelhecimento e à enfermidade foi gastar demais e afundarem-se cada vez mais em dívidas. Phyllis, antes das festas de fim de ano, eu dizia: Cal, meu marido, que não conseguiria trabalhar nesse ritmo por muito mais tempo. Como ele cuidava do pagamento das contas e cuidava dos gastos, eu raramente verificava as contas. Quando parei para verificar onde poderíamos cortar gastos, ficou claro que estávamos gastando demais. Na época recebíamos, por dia, 2 ou 3 propostas de cartões de crédito sem juros. Então, pensando estar fazendo, de fato, algo bom e importante, transferi tudo para os novos cartões. E guardei os cartões pagos em um cofre, caso precisássemos de crédito para uma emergência. Naquela primavera, Cal recebeu o diagnóstico de um tumor no pulmão. Eu sabia que era o momento realmente diminuir o de ritmo. Ele lutava contra o câncer há anos e, independente do tempo que lhe restasse, eu queria que desfrutássemos nosso casamento. Diminui minhas horas de trabalho e me preparei para a aposentadoria, mas nunca mudamos nossos hábitos de consumo, mesmo quando a renda começou a diminuir. No início de verão, Cal passou por uma cirurgia e, acredite se quiser, o tumor era benigno. Era o momento de celebrarmos nossa sorte. Planejei uma maravilhosa festa de aposentadoria com velhos amigos, familiares e colegas. Eu realmente me diverti. Logo em seguida, Cal disse: vamos visitar sua filha e a família dela. Bem, ele não precisou pedir 2 vezes. Retiramos os cartões de crédito de nosso cofre, pois os que estávamos usando haviam estourado, e viajamos por 2 semanas e meia. Foi maravilhoso. Decidimos presentear a nós mesmos e a família com uma temporada em um resort. Cal e eu pagamos tudo. Para todos. Certo dia, tive que levar meu netinho mais novo ao banheiro e ao restaurante. Ele tinha 4 anos. Pediu sorvete e eu lhe disse: querido, a vovó não trouxe dinheiro. Está lá na praia com a mamãe. Ele apontou o caixa automático e disse: tudo bem, aqui está a máquina do dinheiro. É só ir até lá e ela vai lhe dar o dinheiro. Tentei explicar que não era bem assim. Mas ele era muito pequeno para entender. O engraçado é que meu comportamento não era muito melhor do que o de meu neto. Se alguém tivesse me observado, perceberia que eu também não tinha entendido. Tivemos uma viagem maravilhosa, que eu jamais vou esquecer, mas chegou a hora de ir para casa e nossas finanças estavam um desastre. Foi como se estivéssemos voltando de uma bebedeira de dinheiro. Hoje sei que durante toda a viagem eu estava em constante negação, fingindo que podia pagar qualquer coisa que desejasse, como acontecia antes. Isso fez com que eu me sentisse melhor, mas apenas durante certo tempo. Phyllis e seu marido já estavam gastando demais quando ela trabalhava, e quando se aposentou, eles começaram a gastar ainda mais. Ela gastava demais. Porque, inconscientemente, tentava encontrar distração para a desconfortável realidade da enfermidade e do envelhecimento iminente. Queria ser também uma avó e mãe generosa e amorosa, e comemorar a boa saúde de seu marido. A sua infância como filha única e mimada a levava agora a financiar tudo para todos. Se lhe perguntassem, afundar-se em dívidas é a melhor maneira de desviar sua atenção dos problemas, ou a sua família amaria menos se você não pagasse tudo? Ela talvez tivesse respondido não a ambas. Mas sua mente consciente e racional foi derrotada diante do poderoso cérebro emocional, como frequentemente acontece. No próximo capítulo, vamos falar mais sobre as áreas emocional e a racional de seu cérebro e como elas trabalham juntas e, algumas vezes, uma contra outra. Neste momento, o importante é compreender que sua batalha financeira não é uma medida de fraqueza ou fracasso. É uma resposta previsível a suas experiências prévias com o dinheiro, geralmente desencadeada pelo estresse ou pela ansiedade. A boa notícia é: você pode mudar
E agora? Parece que hoje o mundo todo está sofrendo dos pós-efeitos do trauma financeiro. Não é a primeira vez que acontecimentos locais, nacionais e internacionais afetam nosso bem-estar financeiro e, com certeza, não será a última vez. O lado positivo é que a recente crise econômica nos oferece uma oportunidade singular de encarar atentamente nossos conceitos autodestrutivos e limitantes sobre o dinheiro e, como resposta, conseguimos mudar nosso comportamento. Mas não podemos fazer isso até darmos vários passos. Da mesma forma como acontece com outro problema, o primeiro passo é reconhecer que existe, de fato, um problema. Esse é com frequência o maior obstáculo, porque, a curto prazo, a negação é muito eficaz e tentadora. Até aprendermos a aceitar que temos um problema, nem mesmo a atual crise financeira, abrangente como é, será suficiente para mudar nosso comportamento a longo prazo. O fato é que somos profundamente resistentes a mudanças, e, se não reescrevermos os preceitos por trás de nossos comportamentos autodestrutivos, corremos o risco de repeti-los vezes sem fim. Um exemplo que ilustra bem: no início de 2009, o jornal americano The New York Times entrevistou diversas pessoas que haviam sobrevivido a acidentes aéreos nos meses anteriores. O objetivo era descobrir que mudanças os muitos sobreviventes haviam se comprometido a fazer após a experiência de quase morte, e quantos deles haviam de fato levado o compromisso a sério. Quase todos haviam prometido fazer mudanças e poucos deles tiveram sucesso nas promessas mais simples, como reclamar menos sobre as irritações do dia a dia. Mas a maioria dos passageiros compartilhava a frustração do homem, que afirmou: o velho ditado que diz o tempo cura todas as feridas é verdadeiro. Elas duram um curto período de tempo, pelo menos para mim. Então a realidade da vida se instala. Acho que é realmente fácil sofrer uma recaída nos velhos hábitos. Ou veja o que acontece aos pacientes cardíacos. A cirurgia de ponte de safena é cara, arriscada, traumática, invasiva, e exige um longo período de recuperação. Ninguém a vê como diversão, e mudar o estilo de vida, comida saudável e exercícios pode reduzir de maneira significativa as chances de ter que enfrentar a cirurgia outra vez. Poderíamos pensar, então, que aqueles que passaram por essa cirurgia dolorosa não teriam problema algum em levar adiante essas mudanças de comportamento. Mas, segundo o Dr. Edward Miller, reitor da Escola de Medicina Johns Hopkins, esse não é o caso. Se observarmos as pessoas 2 anos após terem passado por uma cirurgia coronariana, 90% delas não mudaram o seu estilo de vida. E isso tem sido alvo de repetidos estudos. Portanto, há algo aqui que não estamos percebendo. Embora elas saibam que têm uma doença grave e que devem mudar o estilo de vida, por alguma razão, não conseguem fazê-lo. Parece que escapar da morte por pouco não é suficiente para nos motivar a fazer mudanças permanentes. Nem o trauma de ter o externo cortado com uma serra, ter o peito escancarado e costurado novamente. Então o que nos leva a acreditar que essa crise financeira vai, automaticamente, mudar nosso relacionamento com o dinheiro? 2. Não vai. Não há nada automático nesse processo. Nós podemos fazer mudanças, mas somente se estivermos dispostos a usar essa oportunidade para analisar de perto nosso relacionamento com o dinheiro. Sem essa cura básica, nosso cérebro nos levará pelo caminho da menor resistência. Vamos voltar ao padrão de comportamento que ajudou nossos ancestrais a sobreviverem no passado. Nosso cérebro pré-histórico não sabe que as circunstâncias mudaram, que as reações a conceitos antigos não têm mais utilidade. Ele não consegue entender que os mecanismos que mantinham nossos ancestrais vivos nas florestas e savanas são os mesmos que nos fazem tropeçar hoje. Da mesma forma, ele não pode saber que as conclusões a que chegamos sobre o dinheiro a partir de nossas experiências nas primeiras fases da vida, os conceitos que ajudaram nossas mentes jovens a formarem uma percepção do mundo, podem sabotar nossa saúde financeira quando chegamos à vida adulta. Mas nós podemos conhecer e entender. É por isso que precisamos reciclar nosso cérebro pré-histórico para que se adapte à nossa realidade financeira atual a fim de que possamos evitar repetir os mesmos erros. Antes de continuarmos, separe agora um momento para relacionar 3 coisas que você precisa fazer ou foi aconselhado a fazer a respeito das finanças, mas que não consegue colocar em prática. O que seria necessário acontecer para que você realmente se comprometesse a fazer tais mudanças? Até agosto de 2010, não há informações de que um novo relógio tenha sido instalado. NT. Pressupostos humanos. NT.